Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça conosco na manhã deste domingo. Estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Eu queria agradecer aos irmãos que estão aí e nós aqui juntos estudamos essa palavra. Estamos estudando nesta manhã Deus, o único e verdadeiro, o único Deus. Nesta manhã temos como tema da nossa lição, Deus é grande e perfeito. Eu queria agradecer a você nesse momento, mas chamar a você que pegue sua Bíblia, traga aí um rascunho, bote um caderno do lado, faça anotações, porque nesta manhã nós vamos aprender mais do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar, para que o Deus nos ilumine, para que Deus abra o meu e o seu entendimento, para que Deus quer nos falar nesta manhã, e que Deus possa abençoar a mim e a você em sua casa. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Deus a quem servimos. Estamos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra. Pai, usa-nos para o louvor da Tua glória, para que cada aluno, para que cada pessoa que nesse momento está conectado conosco, possa aprender mais do Senhor. Pai, fala conosco. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Vamos lá. Na aula de hoje, nós temos como tema central, Deus é grande e perfeito. Nós estamos estudando juntos, você e eu aqui, na Escola Bíblica Dominical, o único Deus verdadeiro. É sobre ele que nós vamos falar, estudar juntos, conhecer mais do Senhor. O livro, a Bíblia nos fala, logo no início, Moisés, e criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo e todas as coisas. Só um Deus grande e poderoso, um Deus perfeito e maravilhoso, teria condição de criar tudo isso. Só Ele é grande, só Ele é majestoso. E nós teremos a oportunidade nesta manhã, de domingo, estudarmos sobre esse tema, Deus é grande e perfeito. Eu convido você nesse momento a abrir sua Bíblia e participar comigo nesse momento, abrindo o livro de Deuteronômio 32, versos 3 e 4, que nos diz assim: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. O nosso Deus é tão maravilhoso que a palavra nos afirma que Deus é grande e maravilhoso e perfeito. Nós não achamos erros no nosso Deus. Nenhum outro Deus se assemelha ao nosso Deus. Ao estudarmos a lição de hoje juntos, aprenderemos que a Bíblia nos diz sobre o caráter e os atributos do nosso Deus, o qual é realmente como nenhum outro. Servirá também como instrumento de ensino para dar aos novos cristãos uma base sólida ou para ajudar na evangelização de incrédulos. Muitas pessoas não conhecem o Senhor ou seguem outros deuses que não o nosso Deus, o único Deus. E nós temos a responsabilidade de conhecer ao Senhor, conhecer os seus atributos, seu caráter, sua personalidade, como o nosso Deus dirige e coordena todas as coisas, como Deus tem influência na minha e na sua vida. Alguns atributos naturais do nosso Deus são infinidade, eternidade, imortalidade, imutabilidade, onisciência, onipresença e onipotência. Dessas características e atributos do nosso Deus, você muito ouve falar de onisciência, onipresença e onipotência. Oni significa todo. Ele é todo ciente de tudo que acontece, porque foi Ele quem fez tudo e todas as coisas. Ele é todo onipresença. Ele está em todos os lugares. Ele consegue, só o nosso Deus tem poder e tamanha grandeza para estar em todos os lugares e se manifestar a todos de igual modo. Ele é onipotente, só Ele tem poder e força para tudo aquilo a qual a grandeza do nosso Deus e a sua perfeição lhe garantem. E é preciso que, em conhecendo ao Senhor, nós possamos, na manhã de hoje, sair daqui não apenas
sabendo qual é o nosso papel como cristãos, mas muito mais conhecendo o caráter e a personalidade do nosso Deus. Se não conhecemos o caráter de Deus, como podemos saber quem é de Deus e quem não é? No mundo que nós estamos hoje, meus irmãos, em que as pessoas estão meio que misturadas no meio do povo de Deus, onde o inimigo de nossas almas tem utilizado, inclusive, essa mistura para que as pessoas se pareçam como se fossem pessoas de Deus. Mas o verdadeiro homem e mulher de Deus, o crente verdadeiro, aquele que crê no Deus único e verdadeiro, tem as principais características que o nosso Deus tem. E é por isso que nós hoje vamos aprender nesta manhã, que nós trazemos aqui 3 traços do caráter de Deus que nos ajudarão em muito a estar em sintonia com Ele e o que dizer e fazer o que Deus quer que nós façamos. A primeira delas é justiça, a segunda bondade e a terceira santidade. Justiça. Deus é um Deus de justiça. Esta palavra justiça é incrível porque ela significa que Ele vai fazer certo qualquer coisa que esteja errada. Isso nos ajuda a não nos preocuparmos quando somos injustiçados, porque sabemos que Deus vai trazer justiça sobre nós. Muitos de nós sofremos na caminhada, nesta vida terrena, muitas injustiças. As pessoas, principalmente se elas nos veem como crentes, elas zombam de nós, elas não acreditam em nós. Mas como crerão se não verem em nós ou anunciarmos o Deus único e verdadeiro? Tentarmos incutir na mente e no coração das pessoas que só existe um Deus, aquele o Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, o Deus grande e perfeito. A bondade de Deus, Deus é bom, esse fato nunca muda. E Ele é bom em todo o tempo, não apenas às vezes ou quando as coisas vão do seu jeito. No Salmo 34, verso 8 diz: prove e veja que Deus é bom. Como é que eu posso saber se Deus é bom se eu não experimento, se eu não tenho uma relação estreita com meu Deus? Como eu posso dizer se eu não tenho intimidade com meu Deus? Existem formas de criar intimidade com o Senhor, é conhecendo a sua palavra. E a partir do momento que conhecemos a palavra do Senhor, nos submetemos a esse Deus, porque esse Deus ele é bom, ele é amoroso. Nem tudo nessa vida será vista por nós ou na caminhada como coisas boas. Mas o nosso Deus, ele não muda. Ele sim, ele é bom a todo tempo. Santidade. Deus é santo e justo. Ele deseja nos fazer santos, puros e limpos, livres da escravidão do pecado. Tudo que ele faz é certo, não importando se eu gosto ou não. Isso nos ajuda a manter-nos sincronizados com ele, em aliança com o Senhor. É preciso que nós entendamos, irmãos, que o pecado nos afasta de Deus. Nós já dissemos aqui que o nosso Deus não muda. Nós não encontramos erros no nosso Deus. O nosso Deus, a todo tempo, ele se mostra bondoso conosco, justo. Mas é preciso que nós busquemos diante do Senhor santidade. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para todo aquele que conhece, porque fazem parte dos atributos de Deus, características do Senhor, ser bom. Faz parte da característica do nosso Deus, o único Deus, ser justo. Faz parte da característica do nosso Deus, ser santo. E é preciso que nós entendamos que o que Deus quer agir em nossas vidas, o momento é esse, de aprender do Senhor e buscar a sua face. Porque estudamos nesta manhã o único Deus verdadeiro. E Deus é grande e perfeito. Eu queria trazer um tópico a partir desse momento, que é sobre a grandeza do nosso Deus. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura. Todas essas coisas podemos mensurar em tamanho. Mas o nosso Deus é muito grande. Não temos a mínima condição de medir o nosso Deus. O que nós sabemos é que Ele é grande. A sua grandeza se manifesta na minha e na sua vida. A grandeza de Deus nos coloca numa condição bem pequena. Porque foi assim e é assim que o nosso Deus se manifesta a nós. Há um texto
no livro de Isaías, os versículos de 25 a 26 do capítulo 40, que eu queria que você aí em sua casa acompanhasse, marcando aí em sua Bíblia, Isaías 40, versos 25 e 26. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Só um Deus grande e poderoso controla tantas coisas como controlar as estrelas no céu e as chama pelo nome. E a grandeza de Deus se manifesta na vida das estrelas em que elas obedecem pelo chamado puro e simples do seu nome. E se o Senhor chamar pelo meu nome, chamar pelo seu nome, é porque o Senhor nos conhece. Ele fez a todos nós. Somos muitos e Deus conhece a cada um individualmente. Só alguém muito grande, só alguém muito poderoso, só alguém perfeito, sendo o único Deus, pode ter tamanha capacidade de conduzir tudo e todas as coisas. A grandeza, como eu disse, é tudo aquilo que podemos contar e medir: o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço e idade. E nós podemos dizer, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é tão grande que ele precisa ser conhecido a cada dia, porque a cada dia nós estamos perto do Senhor, vamos conhecendo e ficando alegres com a sua grandeza, a manifestação da grandeza de Deus em nossas vidas. Então, que nesta manhã nós possamos estar atentos à palavra de Deus, ser como estrelas nos céus, que quando conduzidas pelo seu Senhor, esse que fez as estrelas, as chama pelo nome e todas elas obedecem. Que assim também seja na nossa vida. Que o nosso Deus, conhecendo a cada um de nós, possa a cada dia nos conduzir, nos chamar pelo nome e nós possamos obedecê-lo. Podemos afirmar: existe apenas um Deus e somente Ele é grande? Essa talvez tenha sido a grande pergunta que tem acontecido na nossa sociedade. Porque as pessoas têm banalizado a existência. As pessoas não têm acreditado, ou no passado acreditaram em outros deuses e se decepcionaram. Mas quando essas pessoas passarem a conhecer o nosso Deus, o único Deus, o Deus poderoso e o único Deus verdadeiro, vai ver no Senhor as suas principais características e atributos, a grandeza e a sua perfeição. Todos os outros seres e coisas são totalmente submetidos à sua bondade e força. Como autoexistente e criador infinito, ele está infinitamente acima de sua criação, que somos nós. Salmo 95, verso 3 diz assim: pois o Senhor é Deus poderoso, ele é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, que Ele mesmo fez, e também sobre a terra, que Ele mesmo formou. Deus é grande e perfeito, e eu queria mostrar neste momento, e que nós pudéssemos ver aqui alguns textos na palavra de Deus, que está em Salmo 77, 13, Salmo 86, 10, Salmo 95, 3, e Salmo 135, que diz: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. A grandeza dele é incomparável. Nada se compara à grandeza do nosso Deus. Ninguém lhe apresentará nada maior do que o nosso Deus. Ele precisa ser reconhecido com a sua grandeza. Não podemos diminuir o que o nosso Deus é. Ele é muito grande, meus irmãos, mas para conhecermos a grandeza do Senhor, é preciso nos aproximarmos do Senhor, conhecer mais do Senhor. E por isso estamos aqui enquanto Escola Bíblica Dominical, para estudarmos a sua palavra e conhecermos mais dos atributos e características do nosso Deus. Majestade é a forma resumida de classificar a autoridade de um rei. A majestade de Deus, sua soberania, simplesmente significa que Deus é, de fato, soberano.
Ele está regendo e reinando e, portanto, tem absoluto controle de tudo e todas as coisas. Você tem dúvida que é nosso Deus, o único Deus, o Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, é Ele que controla tudo e todas as coisas? Por nossa desobediência ou por não conhecer a palavra, nós endurecemos nossos corações, nós temos dificuldade de nos submeter ao Senhor e temos dificuldade em reconhecer a sua majestade. Deus é tão maior do que qualquer outra coisa. Acrescentar qualquer coisa a Ele seria o diminuir. Quem diz isso na apostila é o nosso pastor Paul Walsh, o escritor desse estudo que estamos trazendo nessa manhã. Eu achei tão interessante quando ele diz: acrescentar qualquer coisa a Ele seria o diminuir. O nosso Deus não precisa ser acrescentado em nada, porque Ele é muito grande e perfeito. Salmo 104, verso 1 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Deus é grande e perfeito, e agora eu trago sobre a reverência que precisamos ter ao nosso Deus. A palavra temível vem da palavra hebraica yari, que significa temer, reverenciar ou ter medo. Até mesmo a menor revelação da grandeza e santidade de Deus se surpreenderia até a mais esplêndida de suas criaturas com espanto, reverência e até mesmo terror. Deus é temível e, portanto, Ele é digno da maior reverência. Quando dissemos que Deus é terrível e que Deus é temível, é porque precisa gerar em nós a reverência, porque nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Nós não podemos tratar o nosso Deus como tratamos algum amigo, um semelhante. Às vezes não respeitamos a autoridade e a grandeza ou a superioridade de algumas pessoas sobre nossas vidas. Nós temos autoridades. Nós vivemos debaixo de algumas autoridades, a palavra nos respalda sobre isso. Mas nenhuma dessas autoridades são maiores e perfeitos como o nosso Deus. Todos somos homens falhos, todos dependemos do Senhor para seguir. E nessa manhã temos a grande oportunidade de, estudando a palavra de Deus, aperfeiçoarmos e conhecermos mais do Senhor. Salmo 96, verso 4 ao 6 diz assim: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. Mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Deus é grande e perfeito. Nós precisamos, meus irmãos, e aqui eu trago 5 tópicos que nós podemos nesta manhã internalizar em nossa mente e nosso coração, porque essa é a vontade de Deus, é assim que Deus quer. Nós precisamos reconhecer a sua grandeza, nós precisamos bendizer o Senhor e o seu nome, nós precisamos curvar-nos diante da sua majestade, nós precisamos temer e reverenciá-lo. E quinto, ter a certeza que nada se compara ao nosso Deus. Salmo 138, verso 5, diz assim: e louvarão, cantando os teus planos perfeitos, porque a glória do Senhor é grande. Segundo tópico, Deus é perfeito. Se nós estamos dizendo que Deus é grande, e agora vamos dizer e mostrar por que o nosso Deus é perfeito, está escrito em Eclesiastes 3,14, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. As Escrituras nos ensinam que Deus é perfeito, completo, e não falta nada na pessoa e suas obras. Deus não é somente perfeito moralmente, mas Ele é perfeito em cada aspecto do que Ele é e no que Ele faz. Não existe possibilidade de defeito em Deus. Meus irmãos, desde a antiguidade, se foi apresentado ao povo e às nações vários deuses. As pessoas eram ensinadas a construir vasos e estátuas para se curvar diante delas. A Bíblia nos afirma que
nenhuma delas se compara ao Senhor. Nenhuma delas traz ao coração do homem enxergar nesses deuses a sua grandeza, a sua majestade e a sua perfeição. Mas o nosso Deus, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Deus que com tanto amor a nós, deu seu Filho Jesus para morrer na cruz. E por isso nós estamos aqui como pecadores arrependidos, querendo servir esse Deus grande e maravilhoso. E nesta manhã, meus irmãos, eu convido a todos para vermos a perfeição em Deus nas suas obras e a sua vontade. E aqui eu trago 2 tópicos. A perfeição de Deus tem várias implicações importantes para nós. A primeira dela, ela nos assegura que Deus não irá mudar. Que coisa maravilhosa, servir a um Deus que nós sabemos que não irá mudar. Você já imaginou quando você ou lá atrás, começou a namorar com alguém, ou conheceu alguém, ou criou uma amizade com alguém, e logo de cara você se encantou com essa pessoa, e você tinha uma perspectiva que essa pessoa iria continuar da maneira como você conheceu. Essa é a parte maravilhosa, mas não tem sido assim. Nós nos decepcionamos com as pessoas. Muitas vezes criamos expectativas em cima de pessoas. Há pessoas que criam expectativa em cima de deuses outros. Mas o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus continua e permanece fiel a nós. Ele não pode se tornar melhor do que ele é, porque ele já é perfeito. E ele não se torna pior, porque ele iria deixar de ser Deus. Eu amei muito essa frase. Tópico 2. Ele nos assegura que Deus é digno da nossa absoluta confiança. A palavra confiança também nos dias de hoje, ela está meio fora de contexto. As pessoas não estão mais se importando em gerar confiança ou ter e receber confiança daquele a qual você espera. Mas diante do nosso Deus, não. Nós podemos depositar toda a confiança em nosso Deus, porque Ele jamais nos decepcionará. E é por isso que eu digo a você nesta manhã, vale a pena continuar servindo a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro, o Deus grande e perfeito. As obras de Deus são perfeitas. Deus é perfeito em cada aspecto do seu caráter. As suas obras, sendo uma extensão do seu caráter, são também perfeitas. As implicações dessa verdade são tremendas e deveriam produzir em nós uma confiança que irá prevalecer diante da maioria das dúvidas. Quando eu digo isso, meus irmãos, é porque nós, como seres humanos falhos, pecadores, temos dificuldades. Nós muitas vezes nos vemos desconfiados de tudo. Mas mesmo conhecendo o nosso Deus e ainda precisando aperfeiçoar o nosso estágio de santidade diante do Senhor, muitas vezes duvidamos do poder do nosso Deus. Mas a palavra nos afirma que o nosso Deus, ele é perfeito e as suas obras são perfeitas. Gênesis 1:31 diz: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto." Tudo que Deus faz e fez e irá fazer no universo e em nossas vidas é perfeito. Permita Deus agir na sua vida da forma como Ele quer fazer, porque Ele é grande e perfeito, porque somente um Deus com tamanho amor a nós podemos depositar nele confiança. Deus é grande e perfeito. Eu queria que os irmãos abrissem o livro de Filipenses 2, verso 13, e depois deixe anotado em Efésios 2:10 e Filipenses 1:6. O Deus perfeito está fazendo uma obra perfeita em nós, para nos fazer perfeitos. De acordo com os seguintes versículos, como deveríamos responder a essa verdade? E eu trago neste momento Filipenses 2:13, que diz: "Pois é Deus quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar, de acordo com a obra, com a boa vontade dele." Será que nós temos nos submetido ao nosso Deus? Será que não temos invertido a posição, querendo colocar Deus na parede? Será que nós não entendemos ainda que a vontade dele em nossa vida, o de realizar de acordo com a sua boa vontade, a vontade de Deus na nossa vida sempre é boa, porque ele é bom, porque ele é justo, porque o nosso Deus é bondoso,
porque o nosso Deus não muda, porque o nosso Deus nos ama, quer nos fazer santos. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. E é importante que nesta manhã nós aprendamos que o nosso Deus quer operar maravilhas em nossa vida. Deus é grande e perfeito. A vontade dele é perfeita. A vontade de Deus é perfeita porque é fundada sobre seu perfeito e mais santo caráter. As implicações dessa verdade são extensas. Seus propósitos e planos para nós são dignos de absoluta confiança. Porém, nós devemos confiar em Deus e obedecer à sua palavra, as Sagradas Escrituras. Em Romanos 12, verso 2, diz assim, um texto muito conhecido, mas é um texto para memorizarmos nesta manhã. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos de nós, em vez de nos assemelharmos ou olharmos as características do nosso Deus, temos nos assemelhado a esse mundo. E o texto em Romanos 12 diz com tanta perfeição, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar, para que sejamos capazes de caminhar com o Senhor, para que possamos capazes de usufruir dos benefícios do Senhor, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. E por fim, Deus é grande e perfeito, o único verdadeiro Deus. E eu trago Salmo 90, verso 2, que diz, antes que os montes nascessem, ou antes que tudo se formasse, a terra e o mundo, mesmo de eternidade e eternidade, tu és Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, que nós possamos ter usufruído mais do conhecimento da palavra através da Bíblia, para que nós possamos enxergar a grandeza do nosso Deus e a sua perfeição. E que Deus possa abençoar a mim e a você. Eu queria que você aí, nesse momento, curvasse a sua cabeça, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos, estudando a palavra de Deus. Na semana que vem, estaremos aqui com a lição número 4 para toda a igreja. Que Deus possa nos abençoar. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos. Tu és bondoso, maravilhoso Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e fez a terra, o único Deus verdadeiro, não há outro Deus. Nós cremos no Senhor, temos o Senhor como grande e perfeito, e por isso nos curvamos diante da tua grandeza, da tua majestade, da tua justiça, da tua bondade, dos teus feitos. Meu Senhor, como é bom servir ao Senhor. Fala conosco. Continua conosco, nos ensinando a aprender, a conhecer mais do Senhor. Essa é a palavra de oração que eu te levo, porque eu sei que o Senhor está com os ouvidos abertos para receber a nossa oração. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.